Um acidente registrado na manhã deste domingo na zona sul de Teófilo Otoni chamou a atenção porque trata-se de uma colisão de um automóvel e que talvez não foi tão grave, mas que infelizmente o condutor desse automóvel, após dar a entrada no hospital, ele acabou vindo a óbito. Por telefone eu estou com o sargento Sidônio Sena, da Polícia Militar de Teófilo Otoni, que gentilmente atende a equipe da Rede Imigrantes para nos trazer informações complementares acerca deste ocorrido. Ô, sargento, o que de fato aconteceu? Bom dia para o senhor. Bom dia, Elvis. Bom dia aos ouvintes. A gente foi empenhado nessa ocorrência aí, na Avenida de Gomes 3, onde, segundo informações aí, esse condutor, ele transitava pela via ali sentido ao centro. Em determinado momento, ele perdeu o controle direcional desse veículo, ele subiu na calçada, chocou-se contra um veículo de autoescola que estava estacionado na via, posteriormente chocou em poste. Ele foi imediatamente socorrido pelo Corpo de Bombeiro ao Hospital Santa Rosária. Aí ele deu entrada e foi a óbito, assim que deu entrada. Entrevistamos o médico, e o médico alegou que possivelmente ele faleceu em razão de um mal súbito, e não do acidente em si, porque o acidente teve um certo impacto, uma certa gravidade, mas não a ponto de causar um óbito. É claro que o corpo será necropsiado posteriormente. Entrevistamos familiares aí da vítima. Eles nos relataram que ele tem algumas comorbidades, como diabetes. Eles acreditam que a insulina dele baixou, ele entrou no mal súbito ali, perdeu o controle direcional, perdeu a consciência, ocorreu esse choque aí, e que a causa-morte tenha sido em razão do choque. Ô, sargento, ele em algum momento esteve lúcido, pôde passar algum relato após a colisão do veículo no qual ele conduzia? O senhor tem essa informação? Temos as informações, sim. Ele não passou para a gente, porque quando chegamos ao local, ele já tinha deslocado rumo ao hospital. Mas as testemunhas presenciais afirmaram que, num primeiro momento, ele perdeu a consciência. Posteriormente, assim que o bombeiro chegou, ele recobrou a consciência. Ele falou, passou dados, passou o contato da esposa dele para que pudessem ligar. A própria esposa dele nos afirmou que ele chegou no hospital consciente. E, em pouco tempo, o estado evoluiu a óbito. Aí, acredita-se que seja em razão das comorbidades e do mal súbito. Bom, ele tem que idade, sargento Sena? E se trata-se de um morador aqui da cidade de Teófilo Otoni? Tem outras informações complementares acerca dessa vítima? Ele é morador aqui da cidade, mora ali no bairro Manuel Pimenta, ele é daqui da cidade mesmo, e ele também já trabalhou ou trabalhava em algum dos supermercados, das grandes redes aqui de Teófilo Otoni. Ele é nascido no ano de 1980. Em princípio, ele faria 45 anos esse ano. Bom, uma pessoa relativamente jovem, por sorte também não atropelou alguma pessoa que porventura estivesse passando aí pela João 23, porque num domingo pela manhã a gente entende que trata-se de um local bastante movimentado também. Felizmente dos males o menor, Ele chegou a transitar pela calçada por um período razoavelmente grande, aí acionamos a perícia, A perícia fez o trabalho dela lá de medição, de fotografia, de analisar questões de frenagem, etc. Mas realmente teve esse benefício de não ter ocorrido um efeito colateral, não teve outras vítimas, porque essa situação, domingo, alguém pode estar indo para a igreja, voltando da igreja, ele transitou pela calçada, mas felizmente naquele momento, naquele local, não tinha nenhum transeunte por lá. Sargento, só para a gente fechar aqui, como o senhor muito bem disse, e até pela sua experiência como policial que atua no trânsito há muito tempo, pelas circunstâncias do acidente, pelo impacto, as avarias causadas no veículo, não seria então a ponto de tirar a vida dessa pessoa que estava na condição do veículo. Então tudo indica, é claro que isso vai ser afirmado através da necrópsia, mas tudo indica que ele tenha falecido em virtude de algum mal súbito. Exatamente, esse é o mais provável, mesmo porque o veículo não é um veículo tão antigo, ele já tem algumas tecnologias, inclusive o sistema de airbag foi fundamental lá, disparou, acionou na hora certa, os 2 airbags. Então, o mais provável mesmo é essa linha aí de investigação, de que a morte foi de um mal e das comorbidades e não do acidente. Olha, eu queria agradecer ao sargento Sena pelas informações junto ao jornalismo da Rede Imigrantes. Infelizmente, um acidente que aconteceu na manhã desse domingo, final da manhã, aqui na cidade de Teófilo Otoni. A vítima foi identificada como Anderson Mendes Teixeira, tinha 44 anos. O corpo
foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Teoflotone e, posteriormente, após exames de necrópsia, foi liberado para velório e sepultamento. Da redação para a Rede Imigrantes, repórter Elvis Passos.